Um grande abraço a você que segue com a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação e a partir de agora é meu convidado, minha convidada ao nosso projeto Band Negócios, uma parceria da Band Mais TV, Rádio Bandeirantes Campinas e portal bandmulti.com.br. Um espaço para discutirmos a respeito do que de mais importante acontece na economia do nosso interior paulista, conhecendo também alguns personagens e falando a respeito de assuntos importantes. E você sabe que os municípios no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, são também analisados por um dos prêmios mais tradicionais hoje da gestão pública, o Prêmio Band Cidades Excelentes. Vem aí a edição 2025 de algo que já se tornou uma tradição aqui no nosso país. O Prêmio Band Cidades Excelentes em breve terá o anúncio da etapa estadual e da etapa nacional. E nos últimos anos, uma cidade do nosso interior paulista tem se destacado nessa premiação, Botucatu. Em 2022, o Prêmio Band Cidades Excelentes, que premiou em um evento realizado na sede do Grupo Bandeirantes em São Paulo, municípios que foram analisados pelo Índice IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, concedeu prêmios à cidade de Botucatu. Dos 6 prêmios que estavam em disputa para municípios com menos de 100 mil habitantes, Botucatu ganhou 4. No ano seguinte, o feito se repetiu. A cidade de Botucatu também conseguiu premiações expressivas, 5 das 7 categorias em que disputou. Prêmios esses durante a gestão do então prefeito Mário Padini, nosso convidado aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Hoje ex-prefeito, mas com muita coisa para falar, afinal de contas, gestão pública é algo que precisa também ser discutido. Prefeito, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, obrigado por atender o nosso convite. Heitor, eu que agradeço, então bom dia ao Heitor, ao Leandro, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes aqui de Campinas, né? Eu às vezes estou na estrada, meu caminho é o eixo da Castelo, tenho trabalhado em São Paulo a maior parte do tempo e a Rádio Bandeirantes tem uma abrangência bastante interessante, então eu acabo sintonizando na Rádio Bandeirantes, para mim é uma grande alegria estar aqui, eu que trabalhei durante muito tempo nessa região e tenho muitos amigos aqui. Felicidade é nossa, prefeito, de recebê-lo. Qual o segredo para conseguir alcançar índices? Porque o Instituto Áquila, o Prêmio Band Cidades Excelentes, ele é feito a partir de índices técnicos, de resultados práticos de uma gestão. Quais são os desafios para uma cidade como Botucatu ser tão premiada assim, os segredos, prefeito? Trabalho, né? Botucatu foi eleita no cenário nacional a cidade acima de 100 mil habitantes, né? Botucatu tem 150 mil habitantes hoje, com a melhor gestão pública municipal do país. Então a gente ganhou boa parte dos prêmios na esfera estadual e na esfera nacional, com outras grandes cidades como Curitiba, Florianópolis, Vitória, cidades que reconhecidamente têm uma gestão pública de excelência. Botucatu, no Centro Cultural Banco do Brasil, no final de 2023, Botucatu ascendeu a cidade, recebeu o prêmio como a cidade com a melhor gestão pública municipal do país, né? Então, isso só se consegue com muito trabalho, com seriedade, respeitando o dinheiro público e colocando as demandas e a prioridade da população em primeiro lugar. Ato falho meu aqui quando eu disse município com menos de 100 mil habitantes, na verdade foi na categoria acima dos 100 mil habitantes que Botucatu conseguiu tantos prêmios. E qual o principal legado que o senhor entende que deixou para a cidade, para essa nova gestão que assumiu no dia 1º de janeiro desse ano? Olha, eu poderia falar talvez a cidade de Botucatu, só para relembrar vocês, foi a cidade que foi palco da vacinação em massa em 2021. No auge da pandemia de Covid-19, né, quando a gente contabilizava em milhares de mortes por Covid-19 por dia, a cidade de Botucatu, numa parceria com a Universidade de Oxford, com a Fundação Bill e Melinda Gates, né, com a AstraZeneca, foi palco daquela vacinação em massa que trouxe atenção praticamente de todo mundo,
né, naquele dia 16 de maio de 2021. Só para lembrar, a cidade de Botucatu entregou agora, no final de 2024, uma barragem. A região metropolitana de Campinas, que vive conflitos importantes com relação à água, a nossa cidade entregou uma barragem de acumulação de água bruta, uma represa, que vai garantir o abastecimento de água para os próximos 100 anos. Quer dizer, até o próximo século a gente tem garantia de abastecimento de água no município. É uma cidade que saiu de 300 vagas de ensino de tempo integral para mais de 3 mil vagas no final de 2024. Então foram 14 escolas de tempo integral entregues, a universalização da pavimentação asfáltica, a entrega de um hospital público municipal. Então foram, graças a Deus, foram muitas obras que foram entregues, mas eu acho que o maior legado é o legado de seriedade, de responsabilidade com os recursos públicos. A gente fez reformas importantíssimas. Quando eu assumi a prefeitura em 2017, a gente reduziu de mais de 20 secretarias para 10 secretarias, enxugou a máquina, enxugamento de cargos comissionados, redução de aluguéis. A gente implantou um programa de aluguel zero. O município gastava muito recurso com aluguel de prédios que não eram públicos. Então a gente reduziu muito os custos da máquina pública para poder fazer todos os investimentos que a gente falou. E só para concluir, Heitor, se você me permitir, fique à vontade. As pessoas falam, mas o Prêmio Band de Cidades Excelentes, qual referência que tem? Instituto Áquila. Só queria falar que no final de 2024 também recebi um jornalista, esqueci o nome, agora me perdoa, mas ele recebeu 3 prêmios ESSO, no gabinete, na prefeitura de Botucatu, um jornalista da Folha de São Paulo, me entrevistando para saber como que a gente tinha feito tantas obras na área de saneamento básico, educação e saúde, com pouco recurso, né? Porque o orçamento anual da prefeitura não é um orçamento proporcional a outras grandes cidades, né? Então o Datafolha fez um levantamento. Todo mundo conhece também o Instituto Datafolha, fez um levantamento com mais de 5.500 municípios brasileiros para saber quais eram os municípios no Brasil que faziam mais investimentos, entregaram mais em saneamento, educação e saúde com menos recursos. E a cidade de Botucatu, depois de publicado o ranking, foi matéria na Folha de São Paulo, na primeira página da Folha de São Paulo, a cidade de Botucatu ficou em primeiro município no ranking dos municípios que mais fizeram no país com menos recursos públicos. Então, isso significa que a gente fez uma gestão de bastante responsabilidade com o recurso público. Então, a gente entregou muita coisa. O político gosta de falar muito das obras que entregou, mas eu acho que o maior legado, respondendo o que você me perguntou, foi a responsabilidade com o recurso público. E isso atestado pelo Instituto Áquila, pelo Prêmio Band de Cidades Excelentes, pelo Datafolha, né, pela Folha de São Paulo, pelo Tribunal de Contas. Então você pode cruzar várias informações, vários dados de diversas fontes. Você vai ver que Botucatu está sempre colocada entre as primeiras cidades em relação à gestão pública municipal. Nós estamos conversando com o Mário Padini, ex-prefeito de Botucatu, nosso convidado nessa edição do Band Negócios, parceria da Band Mais TV com Rádio Bandeirantes Campinas e o portal bandmulti.com.br. Prefeito, municípios do tamanho de Botucatu, outras cidades aqui da região de Campinas, que têm considerado porte médio, cidades menores, vão em breve ter um impacto da reforma tributária. Quais desafios o senhor imagina que os gestores terão a partir do momento em que as novas regras passarem a valer na prática? Para os municípios, as informações elas ainda, Heitor, são muito rasas, né? A gente não consegue determinar qual que é o impacto da reforma tributária nas contas públicas, nos orçamentos dos municípios brasileiros. Eu sei que isso é visto com bastante preocupação, né? Mas também com esperança, né? Porque a gente sabe que quem mais arrecada, na verdade a fonte de arrecadação são os municípios brasileiros e são os que menos recebem, né? E são onde acontecem as políticas públicas, porque o cidadão de Botucatu, ou de Campinas, ou de Hortolândia, ou de Paulínia, ou de Montemor, ele não consegue bater na porta do governador,
ou do presidente da República. Ele bate na porta do seu prefeito, do vereador, né? E a gente tem que dar resposta rápida. Então, é uma grande preocupação, mas também é uma esperança a gente conseguir entender um pouquinho qual que vai ser o resultado da reforma tributária nas contas públicas, né? Eu sei que os municípios brasileiros têm trabalhado com orçamentos muito apertados, muito apertados. Botucatu, vou te passar um dado, Botucatu, ela tem uma receita per capita anual de R$ 4.400 por habitante ano. Ou seja, o prefeito de Botucatu ele tem R$ 4.400 por habitante por ano para cuidar de tudo, para cuidar da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura, fazer investimentos em iluminação pública, não deixar faltar remédio na prateleira do posto de saúde, é muito pouco recurso. Se você pensar num plano de saúde privado hoje, um cidadão paga muito mais que R$ 4.000 por ano. Você imagina que um prefeito da cidade de Botucatu, isso é uma média, você pode imaginar que a maior parte das cidades tem esse orçamento per capita por ano, a gente tem menos de 4 ou cerca de R$ 4.000 por habitante por ano para cuidar de tudo, né? De não deixar faltar uma merenda boa na escola, de conseguir disponibilizar os uniformes escolares, o material escolar para as crianças, pagar bem o professor. É realmente um grande desafio. E como conseguir outros recursos para não ficar limitado a esse orçamento? Primeiro, gerindo com muita responsabilidade o orçamento municipal. A gente vê por aí prefeitos fazendo loucura, inchando a máquina, contratando mais cargos comissionados, elevando o número de secretarias, viagens totalmente desnecessárias a Brasília. Às vezes o prefeito vai para lá, não só o prefeito, o vereador também, vai para lá e fica uma semana, 2 semanas, e a gente sabe que muitas vezes não é só levantando o recurso para o seu município. Então, gerir o recurso com muita responsabilidade é fundamental. Mas bons projetos, muito mais, eu sempre falei, eu sou engenheiro, muito mais importante ou tão importante quanto os contatos políticos, é muito importante os prefeitos ou as prefeituras terem quadros técnicos para terem bons projetos para apresentar em Brasília ou no governo do estado de São Paulo. Não adianta você ter o contato com o melhor contato político, com inúmeros deputados estaduais, federais ou mesmo com governadores, se você não tiver bons projetos. O dinheiro vem e você não consegue realizar. O senhor tem ainda contatos diretos, não necessariamente trabalhando da administração, mas sendo consultado pelo prefeito Fábio Leite, com dúvidas do dia a dia da cidade? A gente conversa praticamente toda semana. O Fábio foi meu secretário de governo durante 8 anos. Eu fui um prefeito reeleito em 2020, eu não gosto de ficar falando isso, parece que a gente está se valendo disso, a gente falando com presunção. Não estou falando, é que as pessoas, especialmente aqui na região de Campinas, não conhecem minha história, eu acho que é importante falar. Eu fui reeleito com 86% dos votos válidos em 2020. No auge da pandemia, com uma cidade destruída, porque se você buscar aqui, você vai ver que em 10 de fevereiro de 2020 choveu 300 milímetros em 4, 5 horas, numa madrugada, acabou com a cidade, rodaram mais de 40 pontes. Eu brinco com a população, falo assim, vocês podem falar que eu não fiz nada, mas que eu não fiz ponte não foi. Porque depois de 1 ano, a cidade estava totalmente reconstruída. Foram mais de 40 pontes levadas pela chuva. 5 pessoas morreram naquela madrugada de fevereiro de 2020. Então, mesmo com todos esses desafios, e a minha reeleição foi em 2020, eu fui reeleito com 86% dos votos válidos. E o Fábio, que foi meu candidato, foi eleito com quase 80% dos votos válidos. Isso demonstra que a população de Botucatu confia e confiou muito no nosso trabalho. Ex-prefeito, reeleito, mas com toda uma história ligada à área de saneamento básico, abastecimento e uma carreira toda como técnico também da Sabesp. Conta pra gente um pouquinho, prefeito, como é que foi seu início na empresa de abastecimento do estado de São Paulo e o momento que o senhor decidiu que poderia, na política, também ajudar seu município. Rapaz, você sabe, Heitor, que eu tenho um carinho enorme por essa região. Esses dias eu voltei para Hortolândia, eu entrei na Sabesp em Hortolândia em 1997. Eu sou de Botucatu, prestei concurso público em Botucatu para entrar na Sabesp. Meu avô já era funcionário da Sabesp, cuidava da água da cidade, então era o Zé da Água, né? O pessoal chamava que era o Zé da Água porque meu avô era
cuidava da água de Botucatu antes de ser Sabesp. Então, ele era funcionário da prefeitura e quando a Sabesp assumiu em 73, o meu avô foi o primeiro funcionário contratado do interior do estado para trabalhar na Sabesp, porque a primeira cidade operada pela Sabesp era São Paulo, capital, e a segunda foi Botucatu. Não sei se você tem essa informação. Então, eu tenho um vínculo muito forte com a Sabesp, né? O meu avô morava dentro da Sabesp, né? Minha mãe foi criada dentro da Sabesp porque ele cuidava da estação de tratamento de água e tinha que morar lá dentro. Era assim que funcionava. E eu passava minhas férias na estação de tratamento de água. E depois eu sonhei ser jogador de futebol, passei pelo Guarani aqui na categoria de base, fiquei pouco tempo, fui estudar, passei no concurso e o destino me trouxe novamente para a região de Campinas, para Hortolândia, em 1997, quando entrei de leiturista na Sabesp. Pouca gente sabe. Leiturista é o funcionário que entrega a conta de água e faz a leitura de hidrômetro e toma mordida de cachorro. Isso que eu ia perguntar, já correu de cachorro? Já, muito. Era o leiturista e o carteiro, né? Correr de cachorro. Então, eu conheço Hortolândia na palma da mão. Eu vivi 15 anos lá. E eu tive... não foi sorte, né? Eu tive... graças a Deus, eu tive oportunidades importantes na Sabesp. Eu estudei, fiz a primeira faculdade de administração de empresas no Instituto Royler, em Hortolândia. Era uma faculdade importante, ligada ao Instituto Adventista. Depois eu fiz pós-graduação aqui em Campinas, na Universidade de São Francisco, em administração. Depois eu fiz engenharia civil em Jundiaí e fiz meu mestrado na Unesp em Botucatu. Então eu não parei de estudar. E estudar, ser um funcionário aplicado, e principalmente por Deus, eu tive oportunidades importantes na Sabesp e saí de leiturista, fui galgando cargos e cheguei a superintendente da empresa na bacia do PCJ, que é essa bacia que a gente está, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Muitos investimentos nessa bacia fui eu que fiz, ainda quando eu era moleque, muito jovem, né? A estação de tratamento de esgoto de Hortolândia, eu implantei. Quando eu falo foi na minha gestão, com a equipe nossa da Sabesp. A estação de tratamento de esgoto de Montemor, fui eu que implantei. A ampliação da estação de tratamento de água de Hortolândia, até para atender Sumaré, na época do Baquim, foi um contrato que a gente fez para atender a área cura, fui eu que implantei, uma estação de 200 litros por segundo. A ampliação da captação do Rio Jaguari foi na minha gestão também. Então, só para falar um pouquinho aqui da região, quanto que eu trabalhei aqui já, né? E quando voltei para Hortolândia, que eu fui ter uma conversa com o Zezé, com o prefeito, acho que foi em março agora, confesso que eu me emocionei. Né? Eu entrei em Hortolândia, vi uma outra cidade e eu não conseguia parar de chorar. E se eu não me controlar aqui, eu vou chorar. Porque quando eu cheguei em Hortolândia em 97, não sei se o pessoal que está escutando, que está vendo na live aí vai lembrar, Hortolândia, a maior parte das ruas de Hortolândia não eram de asfalto, eram de terra. Ela tinha acabado de se emancipar em 97. As ruas eram de terra, o esgoto corria a céu aberto, não tinha água. O índice de mortalidade infantil era um dos maiores do estado de São Paulo. Uma cidade do lado de Campinas não tinha infraestrutura. Um terreno no Remanso Campineiro se comprava por 2 cavalos. Eu já vi. Por uma moto. Né? E hoje você vai comprar terreno ali no Remanso Campineiro, em Hortolândia. Eu não sei quanto que está, mas deve estar um absurdo. Até arrepia de falar. Então eu participei do desenvolvimento dessa região de Campinas, ajudando muito essa região a desenvolver, especialmente a cidade que eu amo, que é Hortolândia. Então eu comecei, minha carreira na Sabesp começou desse jeito, entregando contas de água, fazendo leitura de hidrômetro. Eu tive a oportunidade de estudar, de subir na carreira. A Sabesp me deu essa oportunidade até virar superintendente, e depois fui convidado a assumir a superintendência do Médio Tietê, que era uma região maior, com 35 municípios, que é a minha região, que é a sede da superintendência é Botucatu. Eu saí de lá como leiturista e Deus me deu a oportunidade de voltar para minha cidade como superintendente da Sabesp, fazer um bom trabalho, né, e depois ser convidado a ser candidato a prefeito. Fui candidato, reeleito, fiz meu sucessor, e é essa a história. Agora, o senhor, em 2023, à frente da Prefeitura de Botucatu,
assinou, junto com outros 24 prefeitos e 61 câmaras municipais, um manifesto contra a privatização da Sabesp. A lista tinha prefeitos como o de Presidente Prudente, Ed Thomas, prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, e a Câmara Municipal de Campinas também assinou esse documento, manifestando ser a favor da manutenção do controle estatal para a principal empresa, talvez do país, uma das maiores da América Latina, que é a Sabesp, no ramo de saneamento básico, abastecimento de água e tratamento de esgoto. Como é que foi essa luta e por que o senhor entendeu que não era o melhor caminho a privatização? Olha, primeiro é verdade, né? Eu no final fiquei sozinho, fui o único prefeito que manteve a posição contra a privatização. Na audiência pública, na Assembleia Legislativa que definiu a privatização da Sabesp, eu estive lá e fiz um depoimento não simplesmente contra a privatização. Eu não sou contra a privatização de empresas que precisam ser privatizadas. Eu sempre defendi o bom uso dos recursos públicos. Acabei de contar essas histórias aqui. Mas a Sabesp era uma empresa saneada, né, com que fazia investimentos importantes na cidade. Acabei de falar uma parte dos investimentos na região de Campinas, que prestava e presta um bom serviço, com uma operação muito redonda, né? Como eu disse, eu tenho uma história muito próxima da Sabesp. Meu avô morou na Sabesp Botucatu, minha mãe foi criada lá, né? Eu cresci também na Sabesp sem nunca imaginar que fosse ser servidor da Sabesp um dia, e eu deixei muito claro isso, né, quando eu conversei de maneira muito respeitosa com o nosso governador, Tarcísio de Freitas. A gente conversou no Palácio dos Bandeirantes, numa reunião longa de quase 3 horas, e ele me convencendo, tentando me convencer dos motivos, e ele tinha motivos para poder defender a privatização, e eu tentando convencê-lo de motivos para não privatizar. E uma conversa muito técnica, muito respeitosa. O governador é muito técnico, né? É um baita de um engenheiro, um baita de um gestor, e foi uma conversa de alto nível, mas no final a gente brincou, né? Eu falei, governador, o senhor não vai conseguir me convencer da necessidade da privatização, e eu não vou convencer o senhor, né, de manter a Sabesp como uma empresa pública. E eu falei para ele, eu vou defender até o final a Sabesp como uma empresa pública, mas se o senhor vencer, que foi o que aconteceu, era natural que o governador, com a força e o prestígio que ele tem, conseguisse êxito nesse projeto. Eu falei para ele que eu não ia trabalhar contra. Então eu sou hoje um militante da área do saneamento, não estou mais na Sabesp, mas continuo trabalhando na área de saneamento, prestando assessoria com a empresa que eu montei, e quero trabalhar muito para que a privatização dê certo. Afinal de contas, já aconteceu, e se der errado, quem vai pagar o pato é o povo de São Paulo. Nós estamos conversando com o Mário Padini, ex-prefeito de Botucatu, e para a gente finalizar esse papo, passou super rápido, prefeito. Próximos desafios na política. O senhor é filiado ao PSD, o senhor recentemente conversou com colegas de uma rádio, inclusive na região de Botucatu. Há uma ideia de se lançar candidato a deputado estadual na eleição do ano que vem? Eu acho que essa ideia está sendo construída, né? Você não é candidato por si só, né? Eu só vou ser candidato, né, se fizer sentido para a minha cidade, se fizer sentido para a minha região, se fizesse sentido para os municípios que eu tenho trabalho no estado de São Paulo e na região de Campinas, metropolitana de Campinas, eu tenho muita entrega aqui. Se fizer sentido, eu sou candidato, senão eu estou muito bem resolvido na iniciativa privada, tenho trabalhado bastante, graças a Deus, vou apoiar candidaturas que sejam viáveis e que eu acredito. Então, eu acho que é isso, Heitor. A gente tem um tempo até 2026. Essa decisão tem que ser construída por um colegiado e o meu nome está à disposição. Eu nunca fugi de uma missão. Se for missão ser candidato e eventualmente ser eleito e defender os interesses da população do estado de São Paulo, eu estou totalmente à disposição. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, pela disponibilidade de vir aqui aos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Foi um prazer recebê-lo, sucesso na sua trajetória, nos seus próximos desafios. Espaço sempre aberto aqui também no Grupo Bandeirantes. Quero agradecer ao Leandro que está aqui, Leandrão, agradecer ao Heitor, agradecer ao Grupo Bandeirantes, sempre me tratou com muito respeito, né? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de receber os prêmios,
tanto na esfera estadual como nacional, eu fui recebido com muito respeito, como todos os outros prefeitos. Eu acho que a Band cumpre com um papel fundamental para melhorar a gestão pública no nosso país. Esse prêmio faz com que os prefeitos se preparem melhor, faz com que os prefeitos trabalhem com indicadores e que consigam demonstrar a melhoria na gestão pública. E é um prêmio que, como eu falei, ele está muito bem calibrado, porque, né, os dados do Datafolha, os dados da Band Cidades Excelentes, da premiação, do Instituto Áquila e do próprio Tribunal de Contas, eles são muito convergentes. Então, vocês podem acreditar que é um prêmio muito sério. Obrigado pela oportunidade aí, fiquem com Deus. Um beijo a todos os ouvintes, pessoal que está acompanhando a gente na Rádio Bandeirantes. E vem aí, Prêmio Band Cidades Excelentes 2025. Em breve, os anúncios das datas da premiação estadual e da premiação nacional. Continue com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. No Grupo Bandeirantes, você sempre está muito bem informado.